Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre diabetes no idoso, então a gente vai fazer uma diferenciação entre o que tem, né, entre o jovem e o idoso, tá? Para quem está na liga de geriatria, uma das coisas bem importantes que vocês vão ter que saber, né, em relação a idoso, que quase nenhum estudo científico até então a gente tem a presença dos idosos maiores que 80 anos. Por um motivo simples, né? Alguém já fez algum trabalho em relação a pesquisa científica, né, iniciação científica, deve saber. Mas para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa de um termo, né, para adesão ao estudo. E normalmente, para assinar um termo de adesão ao estudo, a pessoa tem que estar bem ciente das coisas. Né? E normalmente os idosos não estão bem cientes das coisas, e quem vai assinar são os filhos. E normalmente os filhos ficam pé atrás, né, de colocar o seu pai, o idoso, né, para um estudo científico. Então acaba que a adesão dos pacientes idosos para estudos científicos fica baixo. E por isso mesmo que o protocolo normalmente, quando a gente tem aqueles negócios de protocolos de diabetes, protocolos de hipertensão, todos os protocolos são os protocolos feitos com os pacientes abaixo de 70 anos de idade, né? Normalmente são 75 anos de idade para baixo ou 70 anos de idade para baixo. Dependendo do protocolo, só tem estudos mesmo feitos em pacientes de 60 anos de idade para baixo. Então entenda que a arte da geriatria é justamente você saber quando você deve quebrar o protocolo, quando que os idosos não são iguais aos jovens, né? E na maioria das vezes isso a gente consegue visualizar que é muito comum você precisar realmente de quebrar o protocolo por motivos das doenças de base e por motivo mesmo da própria patogênese da doença. Né? A gente sabe que para você ter um pré-diabetes para formar em diabetes mesmo, na média demora aí de 4 a 7 anos para a pessoa tornar do pré-diabetes para o diabéticos. Né? E depois disso, para os diabéticos ter algum tipo de doença, né, complicações mesmo, demora aí de 10 a 15 anos. Se for parar para pensar, então, vamos pegar o tempo máximo, né? De 7 anos mais 15 anos. Então, do pré-diabetes para ter algum tipo de problema, vai demorar aí de 22 anos para começar a ter algum tipo de complicação. Aí pergunta, tu tá aí vendo um paciente de 90 anos de idade na tua mão, onde o paciente não tem diabetes. Vale a pena a gente fazer, né, pesquisa de diabetes? Será que a glicemia, a gente precisa mesmo de ficar fazendo glicemia para os pacientes que têm 90 anos de idade? Daí a gente já quebra o protocolo desde cara. Né? A gente já sabe que quando a gente tem um paciente aí maior do que 83 anos de idade, e por que é classificado como sendo 83 anos de idade? Que é a expectativa de vida de mulheres, né? É de 83 anos de idade. Então, acima de 83 anos de idade, a gente nem sequer mais fica medindo a glicemia do paciente. Porque se até 83 anos de idade o paciente nem sequer tornou-se pré-diabético, né, para aquele paciente tornar diabetes e ter algum tipo de complicação por causa da diabetes, seja microvascular, seja neuronal, seja qualquer coisa do paciente, né? Ela vai demorar mais 22 anos. Se o paciente tiver 83 anos de idade, mais 22 anos de idade, o paciente só vai ter 105 anos de idade. É a diabetes que vai matar essa pessoa? Não, gente. A idade mesmo vai matar essa pessoa. Né? Você tem que entender que não é só a doença que mata a gente não, tá? A própria idade também mata a pessoa. Então a gente não precisa mais nem ficar preocupado com diabetes, pacientes acima de 83 anos de idade. Isso vai mudar de acordo com a expectativa de vida de cada população. Se a sua expectativa de vida da sua população é de 70 anos de idade, a partir de 70 anos de idade nem sequer a gente mais procura. Ah, doutor, faz mal procurar? Faz, ok? Tudo na nossa vida existe efeito colateral, incluindo fazer exames, né? Fazer exames em si não só causa ansiedade em si, mas tem vários estudos falando que as dores repetitivas fazem com que os pacientes deliram e tornam-se dementes. Então, o fato de você ficar picando o paciente toda hora, né, aquela glicemia capilar aí 4 vezes ao dia, vai fazer com que o paciente delire. Então, por esse motivo, você nem sequer deve fazer os exames para não causar maiores transtornos. Agora, na época do coronavírus, pior ainda, né? Você leva o paciente para fazer o teste de glicemia, sendo que nem sequer é necessário para entrar num laboratório onde tem um bocado de pacientes com Covid, é pedir para o paciente morrer mesmo infeccionado. Então, tudo que você vai definir na sua vida para o paciente tem efeitos colaterais.
que a nossa medicina é probabilística. Eu sempre falo em relação a isso, né? A gente tem que fazer os prós e contras e qual é a probabilidade de cada uma delas. É isso que a gente tem que ver na geriatria. Vale a pena fazer para esse paciente? Então já entenda de cara que se a gente está tendo aí uma expectativa de 14 anos a 22 anos no total para o paciente ter algum tipo de complicação, veja a idade do paciente e veja se realmente vale a pena você fazer esse teste. Tirando isso também, o que é importante, né, nessa patogênese aqui, que a gente sabe em relação ao tempo, até você gerar algum tipo de complicação, é você saber também que existem alguns medicamentos que faz com que esse tempo encurte. Então, qual é a diferença de 4 a 7 anos? Qual é a diferença de 10 a 15 anos? São alguns medicamentos de base que o paciente está utilizando. E são medicamentos de base muito comum de ser utilizado no dia a dia, que é o famoso remédio chamado simvastatina e famoso remédio chamado atenolol ou todos os beta-bloqueadores da vida, né? Tem que entender que os beta-bloqueadores vão fazer vasoespasmos periféricos musculares e faz com que a pessoa tenha mais intolerância à insulina. A musculatura do paciente torna-se mais intolerante, ok? Então altera o metabolismo do paciente, fazendo com que o paciente desenvolva com mais facilidade a diabetes. Por isso, inclusive, né, é um dos motivos que o beta-bloqueador foi retirado de primeira linha de tratamento para hipertensos. Então, na hipertensão, a gente coloca como sendo segunda linha o beta-bloqueador. Simvastatina. Todo mundo passa simvastatina se for um cardiologista, né, ou neurologista. Qual é o problema disso? Bem, se você está num especialista como cardiologista ou neurologista, é evidente que eles vão passar simvastatina para o paciente. Por quê? Porque ninguém quer que morra de infarto ou derrame saindo de um consultório de, né, neurologista ou cardiologista. Eles estão lá trabalhando como especialista. E como especialista, eles vão ter que proteger o coração, proteger o cérebro do paciente, né? Então, pega mal você realmente ter um paciente que saiu do consultório sem nenhuma proteção contra infarto, sem nenhuma proteção contra derrame, e o paciente morrer de infarto ou derrame. Por isso, todo consultório de cardiologista ou todo consultório de neurologista, você vai sair com algum tipo de estatina. Qual é o problema disso? Todo remédio tira a saúde de um local para colocar no outro. Então, basicamente, a gente está tirando saúde de algum local do corpo para colocar no cérebro e no coração, né? A simvastatina é um dos medicamentos que aumenta a glicemia do paciente. Então, se o paciente estava pré-diabético, pode ser que você vai empurrar o paciente para a fase diabética. Vale a pena utilizar aquele medicamento? Depende do paciente. Se o paciente tiver alto risco de infarto, vale. Se o paciente não estiver em alto risco de infarto e o paciente já estiver pré-diabético, não vale a pena você fazer isso. É um empurrãozinho que pode fazer com que a pessoa saia de um pré-patogênico para um patogênico mesmo, né? Alguma doença. Então, tudo isso você vai ter que levar em consideração. E a nossa meta vai mudar de acordo com a fragilidade do paciente. Existe o que a gente chama de 5 grandes síndromes geriátricas, né? Todo geriatra tem que ser especialista nessas 5 grandes áreas geriátricas. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida em se vai mandar o paciente ou não para geriatra, é você saber se está enquadrado nessas 5 grandes síndromes geriátricas, né? Que é chamado de 5I. Hoje em dia o povo fala até 6Is, né? Mas os 5 Is que tem é instabilidade postural, então o paciente tem grande risco de queda, né? Imobilidade, então o paciente está acamado. Incontinência, seja fecal, seja urinária, né? Insuficiência cognitiva, então pacientes que têm algum tipo de demência. E iatrogenia, são 5 áreas que o geriatra está especializado, né? Iatrogenia seria interações medicamentosas, ok? Então, nessas 5 áreas, o que chama a atenção, né, do paciente é quando você tem algum tipo de instabilidade postural e imobilidade, fazendo com que o paciente tenha uma síndrome chamada de síndrome de fragilidade. Estamos falando de idoso frágil. Quando o idoso está utilizando bengala, já é um sinal que o paciente está pré-frágil, tá? Se o paciente está utilizando já o andador mesmo, né, aquela parecendo bengala mesmo, só que você tem que utilizar as 2 mãos para segurar o corpo, aquilo lá já fala que o paciente é frágil, né? Não estamos falando de um qualquer idoso, né? A gente existe idoso que é 60 anos de idade, que está bem melhor do que qualquer jovem aí de 30 anos de idade.
Já existe idoso também com mesmo 60 anos de idade que está utilizando bengala, andador, né? Esses dois idosos são idosos diferentes. E por que que isso vai fazer alguma diferença em relação ao tratamento da diabetes? Por um motivo simples, gente. Qual é o problema de você controlar demais a diabetes? Você causar hipoglicemia, né? E a hipoglicemia é um risco danado para a pessoa ter queda, né? Se tem alguma coisa que causa risco de cair no chão, é a pessoa realmente, né, fazer hipoglicemia por motivo do medicamento. E não só isso, né? Pessoa que está tendo aí glicose, né, quando a gente controla em excesso a glicose, uma coisa é um paciente jovem, saudável, que tolera uma glicose de 70. Né? A gente, né, jovem, tolera uma glicose de 70, tolera uma glicose de 80 tranquilamente. Né? Só que os idosos, quanto mais idoso e quanto mais frágil o idoso está, ela precisa de mais açúcar para conseguir resolver a mesma tarefa. Né? Então, o idoso, na realidade, precisa mais de açúcar mesmo. O corpo já está fragilizado, precisa de mais açúcar para ter mais energia. Lembrando que açúcar é energia, né? Então, diabético, não, mesmo sendo diabético, precisa de açúcar dentro do corpo para poder fazer as atividades dele. Então, se ele está necessitando de açúcar para fazer atividade, a gente oferecer medicamento em excesso, pode fazer com que o paciente fique frágil ainda, mais emagrecido ainda, mais fraco ainda, né? Fazendo com que o paciente não tenha capacidade de ter a vida cotidiana. Por isso que a gente tem a diferenciação entre os pacientes frágeis, né, os idosos frágeis, e os idosos robustos. Né? O tratamento vai ser diferente, a meta vai ser diferente. Se a gente for ver a meta, né, de glicemia para aqueles pacientes aí que são pacientes jovens, a gente vê no protocolo que está escrito que a hemoglobina glicada, HbA1c, tá? A sigla de hemoglobina glicada, HB de hemoglobina, né? A1C, é a glicose, né? Hemoglobina glicada do paciente, no paciente jovem, é abaixo de 7. Se a gente tiver uma hemoglobina glicada abaixo de 7, a gente sabe que dificilmente a pessoa vai entrar em complicações da doença. Então, a meta em pacientes jovens é realmente você ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7 para não ter complicação. Mas no idoso, a gente está aí com complicação? Muitas vezes a gente não está nem aí com complicação, né? Então, de acordo com a fase do idoso, perto de morte ou não, você vai ter que, né, ser mais tolerante a esse ponto de corte. Então, em vez da hemoglobina glicada de 7 como sendo ponto de corte, em pacientes idosos, né, pré-frágeis, que é o paciente idoso que utiliza só uma bengalinha, ou se você quiser utilizar uma escala bem correta mesmo, de pré-frágil ou frágil, a gente utiliza essa escala de Frail. Né? Na escala de Frail, você vai ver se o F de fadiga, então a gente tem o F de fadiga, tá? Então, pergunta para o paciente, você se sente fadigado? Se for falar assim, um ponto, tá? Resistência do paciente, você consegue, né, subir a escada. Aqui, o valor que normalmente a gente oferece são 10, tá? Então, consegue subir 10 lances de escada. Se o paciente conseguir subir 10 lances de escada sem apoio, né, sem o uso de bengala e sem pausas, aí a gente considera como sendo 0. Se ele precisar de pausa ou se ele precisar de algum tipo de apoio, aí você considera como sendo um ponto. Né? Exercícios aeróbicos. Você consegue caminhar um bloco, esse um bloco é classificado como 100 metros, tá bom? Então você consegue caminhar 100 metros sem utilizar bengala e sem dar pausa, se sim é 0. Se não consegue fazer essa caminhada, você considera um ponto. Você tem mais de 5 tipos de doenças diferentes crônica, aí é classificado como sendo um dos critérios de frágil também. E você teve perda de peso, 5% em 6 meses, também é um ponto. Se a gente tiver 3 desses 5 critérios, o idoso é frágil. Então, a nossa meta da glicemia, né, é de 7,5 a 8. Se o paciente tiver 2 desses 5 critérios, aí a gente considera como um paciente pré-frágil, né, 1 ou 2. É classificado como sendo pré-frágil. Um pré-frágil, a nossa meta passa de 7 a 7,5.
E se o paciente não tem nenhuma delas, é um idoso robusto. Então, se o paciente não tem nenhum critério, é difícil o paciente não ter nenhum critério da escala Frail, né? Então, paciente, um idoso sem nenhum critério desse Frail, você pode considerar o paciente como sendo jovem e fazer o tratamento com a meta de abaixo de 7. Então, nenhum do Frail, abaixo de 7 pontos. Um ou dois critérios desse Frail, você utiliza de 7 a 7,5, a nossa meta. E 3 ou mais critérios dessa escala de Frail, você utiliza a meta aí de 7,5 a 8 de hemoglobina glicada. É o suficiente para o paciente não ter complicação até o final de vida dele. Por isso que a gente muda de acordo com a fragilidade. Essa fragilidade dá uma noção mais ou menos se o paciente está perto da morte ou não. Por isso que a gente utiliza. Claro que existe a escala Frail, né? E a gente existe também a escala, outra escala de fragilidade, e os critérios são bem parecidos, né? Que a perda de peso é o mesmo, né? Só que também tem a exaustão, que também é o mesmo da fadiga, né? O weakness, que você tem que utilizar o hand grip. Então você tem que utilizar o dinamômetro para medir qual é a força que o idoso tem. É classificado como sendo normal para um homem acima de 30 kg de força pelo dinamômetro, né? De apertar e ter pelo menos 30 kg, para mulher 20 kg, ok? Perceba que aqui você já precisa de instrumento para medir, né? Então, a partir desse momento, você tem que ser um pouquinho mais rico para poder medir alguma coisa do paciente. Por isso que essa escala eu não recomendo tanto assim, né? Slow Walking Speed, né, que seria abaixo de 0,8 metros por segundo, equivale aí mais ou menos 3, né, quilômetros por hora. Se você for para uma academia e utilizar aquela esteira e coloca 3, né, que é 3 km por hora, vocês vão entender o que é lento de caminhada. Então, quem for malhar amanhã ou até hoje à noite, depois dessa aula, teste aí, colocar na esteira o que é 3 km por hora, que é mais ou menos 0,8 metros por segundo, e ver o que é caminhar lento, de um idoso caminhar lento, tá? E baixa atividade física. Esse baixa atividade física significa que é abaixo de 300 kcal ao dia de atividade. Cara, para você conseguir quantificar isso é uma dor de cabeça. Perceba que esse primeiro critério é muita dor de cabeça para poder ficar fazendo cálculo e você medir as coisas, tanto a velocidade quanto a força, quanto a atividade física. Por isso que a gente atualmente utiliza muito mais essa escala Frail, que fica mais fácil de você oferecer no ambulatório, né? Para a gente conseguir fazer uma noção do ambulatório de acordo com a fragilidade. A gente utiliza esses pontos de corte. Abaixo de 7, de 7 a 7,5, de 7,5 a 8, como sendo critério de controle da diabetes. Então, já começa diferente em relação a diagnóstico, né? Diagnóstico a gente nem faz se o paciente estiver acima da expectativa de vida do paciente, tá? Em relação ao controle, a gente utiliza a meta de hemoglobina glicada diferente de acordo com a fragilidade. Veja que nada disso está escrito no protocolo de diabetes. Se alguém estudou aí os protocolos de diabetes, não vai estar descrito isso. Claro, porque todos os protocolos de diabetes foram feitos para os pacientes robustos e abaixo de 75 anos de idade. Então fica difícil até de você ver um protocolo escrevendo sobre algumas coisas de idoso, tá bom? Do ponto de vista do protocolo mesmo, está descrito que a gente deve utilizar como sendo a primeira escolha. Se o paciente estiver com hemoglobina glicada de 6,5 a 7,5, você utiliza a monoterapia de metformina. Metformina como tratamento de primeira opção. Se você estiver de 7,5 a 9, você deve acrescentar metformina a alguma outra droga. E essa alguma outra droga, normalmente eles utilizam os medicamentos que terminam em glifosida, né? A glifosina, que é esse SGLT2, né? Inibidor de SGLT2, esse SG significa sódio e glicose, tá? Então, transportador de sódio e glicose. A glifosida faz com que tenha alteração no transporte de sódio e glicose, fazendo com que urine muito a glicose. Então, são esses dapaglifosida, empaglifosida, todos esses glifosidas seria a opção. Ou utilizar um análogo de GLP-1, que o GL, né, na realidade o G é do oposto da insulina, que é o glucagon, né? Glucagon-like receptor. Então, em relação a análogo de glucagon,
a gente tem o nome comercial Victoza, que na realidade são os medicamentos que você vai ter que espetar a barriga, né? Esses medicamentos que espetam a barriga faz com que emagreça muito. E a maioria dos pacientes com diabetes, principalmente diabetes do tipo 2, são pessoas com tendência à obesidade. E quando a gente utiliza protocolos, né, os protocolos vêm em relação ao que dá certo na maioria da população, seja 70%, 80% dos casos, né? E como que a maioria da população diabética é obesa, aí eles estão sugerindo você utilizar os medicamentos que emagrecem. A metformina é um medicamento que emagrece e os análogos de GLP-1 também são medicamentos que emagrecem muito, né? Inclusive a Victoza é um dos medicamentos que utilizam bastante somente para emagrecer o paciente, né? Que são os que é chamado de glutidas, lilaglutida, né? Dulaglutida. Esses glutidas fazem com que a pessoa emagreça. Então, glifosidas e glutidas, junto com a metformina, é classificado como terapia inicial de escolha para pessoas que já têm uma glicose relativamente alta, de 7,5% a 9%. Perceba que aqui também, né, vai ser diferente no nosso idoso. Ah, doutor, por que no nosso idoso vai ser diferente? Se você for ver os pacientes idosos, né, com diabetes, você vai deparar com muitos pacientes idosos com diabetes magro, inclusive com diminuição de apetite. Se tem uma coisa que dá mais dor de cabeça em pacientes da geriatria, são pacientes que são desnutridos. São pacientes que realmente diminuem de peso. Uai, doutor, significa que os pacientes diabéticos idoso pode estar magro e ser diabético? Sim, gente. A diferença de pacientes obesos com diabetes e pacientes magros com diabetes é como que está a produção de insulina dentro do corpo do paciente, né? Normalmente, os pacientes obesos e diabéticos são aquelas pessoas que têm muito mais resistência à insulina, ou seja, o fígado e o músculo não aceitam a insulina. Vai estar com um bocado de insulina no corpo, mas o corpo não aceita a insulina como sendo transportadora de glicose. Ela só serve como anabolizante. Lembrando que insulina é anabolizante, tá? Engorda. Então significa que o paciente tem muita insulina no corpo, fazendo com que engorde, mas mesmo com muita insulina no corpo, essa insulina não presta para tirar a glicose do sangue e jogar para o músculo ou para o fígado. É isso que acontece em pacientes gordos, né? O paciente diabético gordo. Mas já os pacientes diabético magro são pessoas que na realidade não está tendo produção de insulina. E isso é muito comum em diabetes do tipo 1, né? Quando a gente estuda diabetes do tipo 1, que são aqueles pacientes de 14 anos que têm diabético, né, que é por motivo genético mesmo, esses pacientes são pacientes magros. A maioria do diabetes do tipo 1 são pacientes magros justamente por falta de insulina dentro do corpo. Essas pessoas que têm falta de insulina dentro do corpo costumam estar magro. E o que acontece com o idoso? O idoso para de produzir insulina. Então pode ser que esses pacientes idosos estão com diabetes não por causa de resistência à insulina, mas sim por causa de falta de produção de insulina, igual que nem como se fosse um paciente com diabetes do tipo 1. Então vale a pena a gente oferecer dois medicamentos que emagrecem, né? A metformina que emagrece e o GLP-1 que emagrece também, que é a Victoza, a liraglutida, que emagrece. Muitas vezes não vale, gente. Por isso que a gente fala que a arte da geriatria é justamente você saber quando quebrar o protocolo. Claro que você pode estar deparado de um paciente que é idoso, gordo, com diabetes. Sim, se fosse um idoso gordo com diabetes, você faz exatamente esse protocolo de metformina com a liraglutida. Mas caso ao contrário, você vai ter que pensar 1001 vezes antes de você fazer exatamente o protocolo, como o protocolo pede. Isso aqui é protocolo de tratamento, tá? Da diabetes, como é feito mesmo. Tá certo? E acima de 9% você utiliza tratamento baseado na insulina. Veja que talvez, se você tivesse um idoso nessa fase aqui, né, que esteja emagrecido, talvez a terapia de insulina seja já a primeira escolha para você começar a oferecer. Esse paciente já está com falta de insulina e pode ser que essa insulina faça com que o paciente engorde, principalmente se o paciente está querendo engordar. Então entenda isso, que a diferença do tratamento está aí também.
Vamos falar um pouquinho da metformina e glicazida, tá? A metformina, né, e a glicazida são os dois tratamentos que existem na Secretaria de Saúde. Então estamos diante de um tratamento mais barato que existe, né? A metformina e a glicazida, inclusive, é oferecido gratuitamente, né? Se você for pegar no posto, claro que dá para comprar também, tá? A metformina é um medicamento que emagrece. Ela serve para pessoas que tenham resistência à insulina. Então, para quem tem resistência à insulina, vale a pena você oferecer metformina. Já vai emagrecer, vai melhorar a resistência da insulina e vai fazer com que a insulina atue no corpo para diminuir a glicose. É para isso que é a metformina, tá? Já a glicazida não. A glicazida é um estimulante de produção de insulina. Então, vale a pena a gente oferecer glicazida para um paciente obeso? Se a gente oferecer glicazida para um paciente obeso que já está com insulina lá no topo, né, e não está conseguindo responder a essa insulina, o corpo não responde a essa insulina que está no topo, ela também não vai fazer muita coisa de efeito. Então, inclusive, pode engordar mais ainda o paciente. Então, perceba a diferença do uso da metformina com a glicazida. A metformina a gente oferece para os pacientes que você quer que emagreça e quer que a resistência à insulina diminua, e a glicazida a gente oferece para os pacientes que você quer que engorde, para justamente você aumentar a quantidade de insulina. Ah, doutor, mas todo mundo fala que a metformina é mais seguro. Sim, a metformina é mais seguro porque dificilmente vai causar hipoglicemia. A glicazida já pode causar algum tipo de hipoglicemia. Mas independente disso, você tem que ver o perfil do paciente. Será que o perfil do paciente é mais metformina ou o perfil do paciente é mais glicazida? Né? Isso você tem que deixar bem claro. Né? Tudo bem que a metformina foi demonstrado um efeito, né, que a gente nem imaginava, que é o efeito anti-age. Tá? Então, pacientes que utilizam metformina têm menos envelhecimento, vivem por mais tempo. Já tem demonstrações em relação a isso. Tá? Tem dentro dos medicamentos que diminuem a progressão do envelhecimento, a metformina é o que foi mais estudado e que está tendo maior comprovação científica. Já foi demonstrado que os diabéticos que tomam metformina vivem mais do que as pessoas sadias que não tomam metformina. Né? Então, tem esse fator? Tem. Mas aí você vai ter que ver o agora do paciente. Será que o paciente é magro? Será que o paciente é gordo? Dependendo disso, vale a pena você trocar o tratamento de metformina e glicazida, já que são tratamentos, né, praticamente sem custo. Então, aqui na fase inicial da diabetes, que a gente vai fazer a monoterapia, você pode procurar entre metformina ou glicazida em relação ao tratamento. Já esse SGLP1 é esse aqui, tá? Desculpa, eu coloquei um aqui, mas na realidade é SGLP2, tá? São as glifosidas, né? A glifosina falando de dapaglifosina e empaglifosina, que o nome comercial é Forxiga e Jardiance. Esse Forxiga e Jardiance são medicamentos que fazem com que tenha glicosúria. Lembra que é sódio-glicose, né? Fazendo com que atua sobre esses receptores renais de sódio e glicose, fazendo com que saia muita glicose pela urina. Vale a pena fazer para os pacientes que sejam frágeis? Os pacientes que sejam frágeis também é muito frágil em relação à infecção, gente. Então são pacientes que já têm chances de ficar infectado com mais facilidade. Se você oferecer medicamento que vai fazer com que a urina fique doce, as chances de ter infecção urinária aumenta muito. Inclusive pode matar o paciente por motivo de infecção urinária. Se você tem paciente que está tendo infecção urinária de repetição, as glifosidas vão ter que ser trocados com outro medicamento. Né? Então não é um medicamento tão interessante nesse aspecto para os pacientes frágeis. Só que ela tem um aspecto interessante para os pacientes que têm insuficiência cardíaca. Já foi demonstrado que a dapaglifosina faz com que a progressão da insuficiência cardíaca do paciente diminua e a hospitalização dos pacientes com insuficiência cardíaca diminua. Perceba que são medicamentos que é exatamente o que a gente falou, né? Que todos os remédios tiram a saúde de um local para colocar em outro. Então aqui as glifosinas são medicamentos que você vai tirar a saúde de imunidade, fazendo com que a pessoa fique mais fácil de infeccionar, principalmente infecção urinária, né? Então está tirando a sua saúde da imunidade para colocar no coração, fazendo com que o paciente fique melhor em relação ao risco de internação por motivo de insuficiência cardíaca. Se você está diante de um paciente que já tem insuficiência cardíaca, é uma escolha excelente a dapaglifosina e a hipoglifosina. Se você está diante de um paciente que está tendo já câncer com infecção de repetição com imunidade já baixa, é um dos piores remédios para você oferecer.
Daí tem que individualizar. Novamente, estamos falando de risco-benefício. São medicamentos que tiram a imunidade para colocar saúde no coração. E todos os remédios daqui adiante também serão desse jeito, né? Que a gente tira a saúde de um local para colocar um outro. Já o GLP-1, né, que é do receptor de glucagon, que é aquele que a gente está falando que vai emagrecer, tanto a Victoza, né, que é o liraglutida, faz com que emagreça. Só que qual é o problema do GLP-1? São injetáveis, né? Remédios injetáveis é ruim também para os pacientes idosos, e os pacientes idosos costumam errar com mais facilidade o uso do medicamento. E se você errar o uso do medicamento injetável, a chance de dar errado é muito grande e é um remédio muito caro também, tá? Em relação ao dulaglutida, tem um valor maior em relação à Victoza, porque o Trulicity, né, que é o dulaglutida, ela é uma aplicação de uma vez por semana. Já a liraglutida são todos os dias que você tem que furar a barriga que nem insulina para poder fazer a aplicação. É um remédio que emagrece muito e às vezes vale a pena você emagrecer um idoso por motivo aí de artrose, diabetes, pressão alta, para diminuir esses fatores e daria para utilizar. Mas se você está diante de um paciente idoso que está emagrecido, é um dos piores medicamentos também. Então aqui também, né, você faz o que tem a saúde para emagrecimento, mas para quem está magro é péssimo. Beleza? Um dos fatores importantes em relação ao paciente idoso é a função renal. Perceba que um paciente que tem 90 anos de idade do sexo feminino, só de você ter uma creatinina de 1,5, aqui a gente utilizou a calculadora da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, tá? Se você coloca calculadora Sociedade Brasileira de Nefrologia, vai cair nessa página. Aí você faz o cálculo da função renal de acordo com o CKDF. Creatinina de 1,5, 90 anos de idade sexo feminino. Só com isso você já está com a função renal de 30, que está na beira de classe 4, né, de insuficiência renal. Então, 30 para baixo, né, de 15 a 30, classe 4. Então, significa que já é uma insuficiência renal avançada. Veja que a creatinina normal da creatinina é 1,2, 1,3. A pessoa só passou um pouquinho do normal da função renal. Em paciente idoso, você pode ter um paciente idoso que tem a função renal péssima. E a partir desse momento, todos esses medicamentos estão contraindicados. Então, a metformina está contraindicado, a glicazida está contraindicada, né? A dapaglifosina está contraindicada, a empaglifosina está contraindicada, e a liraglutida está contraindicado. Então veja que um paciente com 90 anos de idade, a quase totalidade dos pacientes com 90 anos de idade tem uma creatinina aí acima de 1,5, tá? Então quase a totalidade desses pacientes não dá para utilizar nenhum desses tratamentos que é classificado como sendo primeira escolha aqui no nosso protocolo. Só do paciente estar com 90 anos de idade a gente não pode utilizar nada do nosso protocolo de diabetes. Aí você vai ter que utilizar o quê? Para os pacientes que têm renal crônico. E quais são os medicamentos que a gente pode oferecer para os pacientes que têm renal crônico? A insulinoterapia, principalmente, tá? E aqueles medicamentos chamados DPP-4. O DPP-4 estamos falando de um remédio chamado gliptina. Então estamos na sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina e linagliptina. Né? Aqui a gente vê bastante os pacientes utilizando Januvia, né, que é a sitagliptina, Galvus, que é o vildagliptina, tá? Onglisa, que é saxagliptina. Esses três aqui é muito comum. Trienta também, né, que é a linagliptina. Todos esses medicamentos a gente vê bastante os pacientes utilizando. Esses aqui são os medicamentos de primeira escolha para quem está já na classe funcional 4, de 15 a 30 de função renal do paciente. Tá bom? Então, para a maioria dos pacientes idosos acima de 90 anos de idade, acaba que a gente escolhe uma desses medicamentos para oferecer, ou faz a insulinoterapia mesmo, né, que até dialítico pode oferecer insulinoterapia. A insulinoterapia também muda, né, de acordo com o paciente idoso, tá? A gente odeia, tá, na geriatria utilizar a insulina regular e a insulina ultra rápida. Por quê? Porque a insulina regular e a insulina ultra rápida faz com que o paciente tenha hipoglicemia. E a gente está falando em paciente idoso, onde esses pacientes idosos dificilmente entram nessa fase de complicação, de doença avançada de complicação. Então, o problema do paciente idoso é a hiperglicemia ou é a hipoglicemia? É muito mais problemático a hipoglicemia, porque se o paciente tiver queda, ele pode fraturar e morrer na hora. Então estamos falando dos riscos imediatos da hipoglicemia, sendo que a hiperglicemia, a alta da glicose,
só vai te causar problema daqui a alguns anos, que nem se sabe se o paciente vai estar vivo daqui a esses 14 anos a 22 anos, né? Então, por causa disso, a gente odeia utilizar as insulinas regulares e as insulinas, né, ultra rápidas. Então, normalmente, quando o paciente já utiliza a insulina regular e torna-se um paciente, né, geriátrico, que seja frágil ou pré-frágil, a gente tenta retirar a insulina regular para trocar com comprimidos. Já em relação à insulina de longa duração, como insulina NPH, né, ou o uso da insulina glargina, né, que é o Lispro, que é de longa duração, a gente não tem problema nenhum. A gente continua utilizando a insulina basal, só que as insulinas regulares e a ultra rápida que a gente oferece antes das refeições, a gente tende a não utilizar, principalmente se o paciente estiver utilizando menos de 10 de insulina regular ou insulina ultra rápida por refeição, né? Existe a insulina basal e a insulina que a gente oferece por refeição. Essas insulinas que a gente oferece por refeição, que é a regular ou a ultra rápida, se estiver abaixo de 10, a gente tende a tentar retirar e oferecer algum outro medicamento no lugar disso. Já se o paciente estiver acima de 10, a gente sabe que não tem como controlar sem a insulina regular ultra rápida. Aí normalmente a gente tende a diminuir a dose pela metade, né? O povo fica rindo da cara da gente que é geriatra, que fala que nosso maior trabalho é diminuir o remédio pela metade e dar um beijinho no idoso. Não está por totalidade errado não. Inclusive o protocolo para o idoso em insulina é justamente isso. Você diminui a dose pela metade se estiver acima de 10 e se estiver abaixo de 10 você retira esse medicamento e oferece os medicamentos via orais para tentar controlar a glicemia pós-prandial, porque a ultra rápida e irregular justamente controla a glicemia pós-prandial. Já a insulina NPH e a insulina glargina, né, que são essas insulinas de longa duração, a NPH e glargina, a gente continua utilizando na diabetes e consegue controlar tranquilamente a glicemia em jejum do paciente. E também tem uma grande diferença entre o uso da insulina, é porque normalmente no paciente jovem, a gente sabe que o protocolo fala que a gente oferece a insulina terapia, né, normalmente a insulina basal, chamado de insulina bedtime, né, que significa que a gente vai oferecer a insulina antes do paciente dormir, quando vai para a cama. Né, quando a gente oferece uma junção da insulina com os remédios de comprimido. Quando a gente junta o remédio comprimido com a insulina basal, normalmente a gente oferece a insulina bedtime. Por que isso é diferente para os pacientes idosos e os pacientes jovens? O problema dos pacientes jovens é a superprodução de glicose pelo fígado enquanto dorme. Então, por isso que a gente oferece no bedtime. Um paciente jovem, por exemplo, quando deita e dorme, né, se for diabético, o paciente está produzindo muita glicose pelo fígado. E o paciente aumenta a glicose, a basal da glicose aumenta muito, justamente por causa da produção do fígado, né? E fazendo com que a gente precise de oferecer a insulina no bedtime, que é à noite. Então, insulina basal, né? A insulina NPH, a insulina glargina, a gente costuma focar muito na dose da noite. No idoso a gente não precisa de focar na dose da noite, porque o fígado do idoso já trabalha menos do que o fígado de um jovem. Portanto, o fígado do idoso não vai ficar produzindo tanta glicose na noite. Então, bedtime a gente não fica preocupado. E sim, a gente fica preocupado, mas no efeito anabolizante da insulina. No paciente jovem, a gente não quer que o paciente engorda, né? Não quer que fique gordo. Então, a gente não quer oferecer a dose da insulina durante a manhã que o paciente vai comer. Se você está com insulina e come, o paciente engorda, né? Já no paciente idoso, a gente quer que o paciente engorda com muita frequência, né? A gente utiliza a insulina para tentar engordar o paciente. Então, é melhor você oferecer nos períodos que o paciente mais come, né? Então, durante o dia, normalmente no período da manhã, a gente oferece a insulina basal, né, pela manhã em pacientes idosos. Já em pacientes jovens, a gente costuma oferecer a insulina basal no bedtime, quando for dormir, que começa a produzir muita glicose pelo fígado. Então veja que até o horário que você vai oferecer os remédios também
difere em pacientes jovens e paciente idoso. E finalmente, para refletir, aqui está o preço de cada medicamento. Não adianta nada você tentar fazer algum tipo de tratamento para o paciente se o paciente não tem condição de aderir a esse tratamento, tá? A Victoza e a Trulicity, que são os medicamentos que emagrecem, que você vai ter que furar a barriga do paciente, está aí oscilando entre R$ 238 por mês a R$ 400 por mês. Isso pode ser a metade de um salário da família, então não valeria a pena para você oferecer para os familiares pobres, sendo que a metformina e a glicazida, além de ser oferecido gratuitamente no posto, se você for comprar, você vai gastar em torno de 7 a 12 reais ao mês para você poder fazer o tratamento. Veja a diferença do preço, né? De 7 a 12 reais para 238 reais a 401 reais. Outros medicamentos também não estão tão baratos assim não. A dapaglifosina e a sitagliptina está aí no preço de 140 reais na média, né? Isso aí foi a pesquisa que a gente fez agora nesse ano mesmo, tá? Ontem. Okay? NPH está na média de 20 reais, enquanto que a glargina, que é a diferença da NPH para o glargina, que a NPH você tem que utilizar 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite. A glargina você pode utilizar só uma vez ao dia. Aí você vai oferecer à noite se fosse um paciente jovem e de dia se fosse um paciente idoso. A diferença é de 20 reais para 160 reais. Então o preço vai ser bastante diferente, ok?